aí, senhor Rafaelius? Oi, senhor Vinícius, tudo bem? Pô, você não tentou firular meu nome? Não, cansou. Acabou com a tendência, tá bom. É que esse episódio vai ter tanta coisa imaginativa que eu tô tentando economizar a minha imaginação. Tá certo, entendi. Hoje, nós vamos falar sobre livro, literatura aqui, né? Como já tá meio explícito no título. Uhum. Só que antes disso, eu quero começar falando para você como é que eu vejo o livro em comparação às outras mídias. Certo. Mas para isso, como não podia ser de outra forma, eu vou contar uma historinha, tá? Esse tem que ter historinha. Com você tem historinha. Esse tem um que tem que ter historinha, né? Esse tem que Mas ter. É uma historinha bem pequenininha, bem curtinha. Legal. Tá? Eu vou morrer de quantas vezes? Não, você não morre nesse. Ah, tá. Eu posso incluir a sua morte, se você quiser. Depois eu incluo na história. Beleza. É uma história de bromance. Uma história de romance fraterno, platônico, obviamente, né? Entre eu e você. Oh. Então, eu e você andando. Não, eu e você saltitando de mãos dadas na exuberante vegetação das florestas do Havaí, caminhando, sentindo o frescor da manhã, certo, o calor do sol, até que a gente chega numa clareira e a gente vê uma cachoeira. Uma imagem linda, muito bonita, né? Toda aquela vegetação, tal. O churrear dos pássaros. Churrear dos pássaros. Não sei se é assim que fala. Uhum. E aí a gente vê aquela paisagem linda da cachoeira, a água caindo e tal, né? A vegetação, tal, os pássaros, tudo. E aí a gente fala, ó, vamos fazer o seguinte. Você vai usar os seus dotes artísticos e vai pintar essa cena. E eu vou tirar uma foto da cena. Certo. Tá? Então aí a gente faz isso. Aí eu vou lá, pego o meu celularzinho, porcaria, bato uma foto dele. E você vai lá, pega suas tintas, seus materiais lá, qualquer que sejam, e começa a pintar. Qual é a diferença? Por exemplo, você para pintar, é a mesma cena. Uhum. Só que você para pintar, você vai, digamos que para você pintar o verde esmeralda da água, de repente você vai precisar usar a cor azul, e aí depois você vai usar um toque de amarelo, ou talvez até um pouco de branco. Uhum. O que eu estou querendo dizer é que você faz o processo em camadas, né? São camadas, isso dá uma profundidade ao trabalho. Né? Cada uma dessas camadas é uma interpretação e tem um significado, né? E elas funcionam bem juntas. Sim. E outro detalhe importante é que você vai demorar mais tempo do que eu para reproduzir a imagem, certo? Com certeza. Mais dedicação, mais esforço, mais trabalho artístico, né? Talento, exatamente. Que eu não tenho, infelizmente, esse aí, né? Sim, por isso que eu mencionei. Tá certo, obrigado. Muito obrigado. E aí você subiu num grande desfiladeiro lá, tropeçou, caiu. Sinto muito, Rafael, morreu. Eu sabia que ia morrer. Eu acabei de adicionar só porque você pediu. Ah, tá. Mas o que eu tô querendo dizer é isso. Isso para mim é o livro. Assim, eu não sou o leitor mais ávido que você já conheceu na sua vida. Mas eu vejo o livro dessa forma. Ele tem mais profundidade do que, digamos, um filme, por exemplo. Né? Não que o filme seja pior ou é mais fraco. Eu acho que ele é mais raso, né? Uhum. O livro, por causa do trabalho que você tem de criar a história, ele inerentemente é mais profundo, ele tem camadas, e você, por ser um livro, você interpreta ele e reinterpreta diversas formas a mesma parte do livro, ou o livro inteiro, né? E eu acho que tem um outro elemento que eu acho legal também no livro, que é pelo menos a forma que eu vejo, é que o livro, eu acho que ele elimina algumas, como se diz, algumas amarras, algumas restrições, algumas convenções sociais, porque é só você e o livro. Então você está interagindo com os personagens, está interagindo com um mundo inteiro, mas eles são papel. Eles não são pessoas que você está vendo. Você só está vendo eles na sua imaginação. Uhum. Tem uma história de que tem alguns estudos de psicologia social
que falam que quando a pessoa assiste um filme, o cérebro dela está interpretando aquelas pessoas, os personagens, os atores, como se eles estivessem na frente da pessoa. Então ela tem tendências a ter reações sociais que a gente tem, um sorriso de empatia, por exemplo, né? Por causa dessa demanda social do nosso cérebro. E eu vejo o livro como um escape disso. Você está longe, você não está restrito por esses instintos evolucionários e cerebrais, entendeu? Entendi. É isso que eu acho. Agora, para falar sobre isso e para falar sobre vários outros assuntos relacionados, nós temos aqui a nossa convidada, que eu vou apresentar agora. Ela que é doutora e mestre em artes pela ECA da USP, é professora de escrita, autora de 10 livros, dentre eles inclusive peças e poesia. E ela tem também um canal no YouTube, que o nosso letreiro já indica o nome, chama Que História é Essa? Por Paula Altran. Onde nesse canal ela dá dicas, dá ferramentas, né, para escrita e aborda também todo um outro aspecto, reflexões práticas da literatura na nossa vida, no cotidiano. O nome dela é Paula Altran. Muito bem-vinda, Paula. Obrigada. Bem-vinda. Muito feliz de estar aqui. Hoje em dia é cada vez mais difícil, né? A gente juntar pessoas e poder conversar. Isso é Sem verdade. se preocupar muito com o tempo, com essas coisas. Então, gosto muito do programa de vocês e estou feliz de estar aqui. Obrigado. Obrigado, já agradece. Verdade. E eu acho que para começar, a melhor forma de a gente começar a nossa conversa hoje é com uma coisa que a gente ouve a todo momento, uma frase que o livro tá morrendo, o livro morreu, ninguém lê mais livro, né? Tá em extinção e tal. Acho que nada melhor a gente começar com tá morrendo, morreu o livro? Eu não fui convidada para esse velório, mas eu acho que a cada época tem essas frases de efeito, né? A história já morreu, a pintura já morreu, quando surgiu o cinema, enfim, muitas coisas, né, vão teoricamente morrendo. Mas eu acho que o livro, ele tá aí, ele só vai morrer o dia que a humanidade morrer também, porque o livro é o repositário das nossas histórias. Enquanto a gente vive vive narrativas, as inventa, comenta, conversa, né? Tem uma pessoa sozinha já é um mundo de histórias, né? O livro, ele, enfim, entre muitas outras coisas, ele é o repositário das nossas histórias. E não existe ser humano sem história, né? Então, eu acho que isso não vai acontecer e não está acontecendo. O livro tá aí desde sempre, né? Não, inclusive o pontapé inicial da história foi exatamente a invenção da escrita, né? Quando a gente começou a pegar tudo aquilo que era uma cultura oral, que a gente... Não que a cultura já não existisse antes, mas a gente convencionou de que não, a partir de que o momento que a gente conseguiu pegar essa cultura e transpor ela para um meio não perene, né? Que perdura até hoje em dia, a gente falou assim, a partir de agora a gente é história, a gente é uma outra coisa. E tá aí até hoje, né? Não tem coisa que... Então, a gente tende a falar de história como sendo sempre atrelada a livro. O livro é isso que eu disse, é um repositário, né? Repositório? Eu falei repositário, repositório. É um repositório. Eu não sei porque eu falei repositório antes, agora veio repositário. Mas enfim, depois você corta. É um repositório de histórias. Mas a gente tem um outro tipo também de tradição de histórias que às vezes é menos conceituado e tal, mas é uma coisa muito importante que é a história oral, né? Até o Vinícius Escopacasa, o Rafael já veio aqui, né? Que trabalha com histórias antigas e tal. A gente tem até períodos em que foi perdida a escrita, né? Então, trabalha com outras possibilidades de você poder estudar também a história dos povos. Então, tem um outro mundo muito lindo de história, que é a tradição das histórias orais, que a gente também é muito... a gente é filho disso também, né? Sim. Tem vários tipos de tradição, de gerações que não escreviam e que iam contando, iam deixando isso também de geração em geração. Mas certamente, alguma hora, né, muitas dessas histórias foram colocadas no papel e é um jeito também da gente poder gravar. Sei que hoje a gente, com toda essa tecnologia, é estranho pensar
nos livros e na escrita como algo que grava, né? Mas grava, deixa ali, manda pra frente. A história oral, ela vai ficando de geração em geração e vai sendo contada, né? Que um pouco aquilo que se diz, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, as histórias vão ficando por meio da família, ou por meio, né? Você tem, sei lá, o griot, o cara que conta isso naquele local. Você tem também as histórias, sei lá, indígenas. Você tem várias outras formas de se perpetuar histórias, que não só pelo meio da escrita. Também você pode pensar em livros sem escrita, né? Livros que podem ser desenhos, como a gente pensa, sei lá, na Caverna, que também foram deixadas aquelas ilustrações, né? Que também contaram histórias. Então as histórias, elas podem ser contadas de outras maneiras, que não só por meio da escrita. Mas certamente, é disso que a gente está falando aqui hoje, essa é uma tradição e que, enfim, que pereniza a nossa história, né? Exatamente. Agora, tem outras coisas em jogo aí que, por outro lado, a humanidade nunca teve antes, né? A gente nunca teve que lidar com essa globalização que a internet nos trouxe, né? E além disso, essas inovações, que eles chamam de inovações disruptivas, né? Que estão cada vez mais rápido aí. A gente já viu bastante aqui estudos, né? Sobre como a tecnologia está cada vez exponencialmente mais rápida, né? E aí a gente tem adventos como a gigante Amazon, né, que já dominou o mercado nos Estados Unidos, por exemplo, inclusive o editorial, tem uma grande parte do mercado editorial, com um modelo de negócio totalmente diferente. Eu vi uma entrevista com o dono, o presidente da Livraria Cultura, e ele falando sobre isso, acho que foi em 2011 e tal, e ele falando, não, acho que não vai ter problema e tal, e a Amazon já está aqui, parece que ano que vem, eu vi em algum lugar, ano que vem eles vão botar o pé firme no Brasil. Nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, mas já é tudo dominado pela Amazon. Sim. O cara é um dos caras mais ricos do mundo, né? Tudo que se usa, todo produto de consumo, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, a maioria é pela Amazon. Você vai comprar papel higiênico, você compra pela Amazon, eles entregam no mesmo dia. Né? Então, e assim, o que a gente tem de Uber aqui, lá eles têm os motoristas entregadores da Amazon. E aí o cara é que nem Uber, entendeu? Eles não têm nem mais os funcionários dele, eles estão socializando a mão de obra. E então você vai lá, você é motorista de Uber, você é motorista da Amazon, que faz entregas e não sei o que lá. Enfim, e os livros também, né? Só que os livros eletrônicos. Como é que é esse negócio de livro eletrônico? Pega mesmo, as pessoas leem livro eletrônico? Eu nunca li um livro eletrônico na minha vida. Eu nunca vi um livro eletrônico na minha vida. Aliás, pra não dizer que eu não vi, eu vi um cara no meu lado uma vez no avião, lendo. Mas eu acho assim, de novo, né, quando veio a grande novidade do livro eletrônico e tal, acharam que ele ia substituir o livro de papel, e depois, eu não tenho esses dados exatamente, mas o que eu vi é que foi, digamos, um tiro na água, no sentido de que não foi tudo isso que eles tudo isso, né? Essa é a impressão que eu tenho também. Eu cheguei a ler uma matéria sobre isso um tempo atrás, dizendo que não foi, que não substituiu, enfim, claro, vendeu sim bastante, mas nunca o tanto que se achou que venderia, né? Mas ainda assim, hoje, acho que a maior parte dos livros que saem em e-book também e tal. Eu talvez seja um pouco mais, não sei, antiga, não sei qual a palavra, mas eu acho assim, que o livro, ele está para além do simples fato daquilo que está escrito nele. O livro é uma experiência sensorial, né? Uma experiência, digamos, para usar uma palavra assim, holística. Ele é todo um jeito de você ter aquela relação. Você vai pegar aquele livro, você vai sentir um cheiro dele, você vai virar as páginas. Então, dizer, né, o livro, ele deixa a pessoa parada, ele não tem uma relação com o corpo quando você está lendo, também não é verdade. Porque você ficar parado numa posição que o livro vai doer seu braço, você deita na cama, como é que eu fico aqui para melhor ler esse livro, eu ponho numa mesa, enfim, você tem uma relação corpórea com ele. Ele tem um cheiro, se o livro é novo, ele tem um cheiro, se você comprou num sebo, que é lugar onde vende livros usados, né? Textura, né? Textura, aquela letra que é pequena, que é grande. Se você compra ele usado, às vezes vem coisa dentro do livro, que é muito bacana de você ir achando essas coisas. É uma experiência sensorial que tem todo que a gente às vezes não se dá conta, mas que, enfim, é muito importante e que determina uma forma de você se relacionar com aquilo que está escrito. Então, eu acho
desculpa, assim, mas enfim, né, minha opinião, eu acho que, sei lá, ler um livro eletrônico é outro tipo de experiência. Pra mim é que nem, sei lá, você falar, olha, isso aqui é um sorvete, mas só que ele é em pó e é quente. Então não é um sorvete, é outra coisa. Entendi. Então eu acho que um livro eletrônico, ele não é um livro, ele é outra coisa. E talvez pra quem leia, eu nunca tive essa curiosidade, talvez um dia tenha, mas enfim. Ele dá um outro tipo de experiência com aquela narrativa, mas ele não é um livro, né? Ele é outra coisa. Meio que para fazer assim, eu concordo bastante, porque eu também sempre, eu nunca li um livro eletrônico, né? Eu sempre gostei também da experiência de ter um livro físico na mão, virar as páginas, não sei o quê. Mas assim, se a gente botar problematizar um pouco mais essa coisa, se a gente for pensar numa questão, no episódio passado a gente falou com como é que ele era? Ele era ecologista. Ele é biólogo. Biólogo vegetal, perdão. E se a gente botar, por exemplo, a questão do meio ambiente no meio e tal, quantas árvores, se propagasse a questão do livro eletrônico, né? Quantas árvores a gente poderia deixar de derrubar para ter que ter uma coisa que, na verdade, é meio que... por mais que eu concorde, tem uma coisa meio fetichista, assim, de tipo, se é desnecessário você ter o livro ali em papel, né? Se você pode ter uma coisa eletrônica, por que não a gente pular para esse outro lado também, né? Em questão de abrir mão dessa coisa para outros ganhos, né? Para ganhar questão do ambiente e tal, não sei o quê. Porque a gente bota isso em xeque para outro tipo de tecnologias, né? Sei lá, pro carro. Por que você vai usar o carro que você pode andar? Por causa do meio ambiente, né? A gente fala assim, não, é melhor você pegar aqueles patinete que estão distribuindo bastante por aí, né? Você anda com patinete, que aí você não anda com carro, e é por causa do meio ambiente. E aí a gente botar isso em xeque também e falar assim, não, mas aí eu quero ter o meu livro e, tipo, meio ambiente... não sei. Né? É meio problema, não tô falando que é meio problemático, entendeu? É meio problemático. Eu não sei se é um problema o papel. Eu não sei se é um problema porque mas tem reflorestamento. Eu né? sei, mas é uma coisa que a gente pode deixar de consumir. É um pensamento curioso. Mas, por outro lado, eu concordo com a Paula. Acho que até fisicamente, até biofisicamente é diferente. Porque tem a luz do aparelho digital, né? Que estimula ou inibe a produção de melatonina, um negócio assim. O livro não faz isso. Então você já tem uma diferença biofísica aí, né? Mas assim, eu vi um Kindle uma vez, assim, mas isso eu cheguei a ver mesmo, isso eu vi. Cara, é impressionante. O tipo de tela, a iluminação é diferente. Não é como se fosse uma tela de celular. A tecnologia ela é tão avançada. É diferente? Parece uma folha de papel, juro pra você. Parece uma folha de papel. Claro que eles vão fazer o que eles são muito bons em fazer, né? Você tem até a sensação, e é muito louco isso, você tem a sensação de virar como se fosse papel. Mas não é um papel, é a sensação. Você emula doido, né? Aquilo de você virar papel. Agora eu queria falar o que ele falou, da questão do fetiche, da questão do meio ambiente. E eu acho assim, sinceramente, não é o livro o problema do meio ambiente. Acho que o livro é o menor, antes do meio ambiente, antes da questão do livro, a gente pode acabar com os carros, a gente pode acabar com o agronegócio, com os bois, que tem a maior emissão aí de problema, né, de gás, enfim. E aí depois a gente pode chegar no livro, aí eu topo pensar nisso. Acho que proporcionalmente eu concordo, mas o conceito o conceito é o mesmo, eu entendo o que você está falando. O conceito é exatamente o mesmo, né? Se a gente, acho que é uma coisa a de se discutir mesmo. Por outro lado, aí a gente analisa isso, né? Acho que tem prioridades, mas o conceito é o mesmo, tá certo? Eu não tô nem defendendo, não, até porque eu tô no mesmo time, assim, eu gosto do livro físico, assim. Não, mas é bom ter contraponto, mas eu acho que a ideia é legal. Eu acho legal essa problematização, né? Porque a gente... na minha visão, entra muito na questão do... com esse debate de que, assim, o cinema, as séries, elas estão acabando com a literatura, né? E a gente pode pensar, tipo assim, o fato de que as pessoas estão produzindo mais cinema, séries ou coisas mais audiovisuais estão acabando com uma outra coisa que é a literatura. Enquanto que a gente pode contra-argumentar de que, na verdade, a literatura está se transformando em uma outra coisa. Entendeu? Não necessariamente a gente precisa estar atrelado
a escrita isso, gráfica. Isso você... Mas, gente, peraí, audiovisual é literatura, né? Isso, exatamente. É assim, o roteiro, ele é um gênero, enfim, ele é um gênero de um texto dramático, ele é também, você tem que escrever aquela história. Sim, então eu acho que nunca vi alguém dizer que o audiovisual tá acabando com a literatura, assim, nunca vi, pelo menos. Não, mas vai de... Perdão. Então assim, para você fazer um filme, você vai ter roteirista. E cada vez mais você tem cursos e pessoas querendo escrever histórias. E a grande questão, por exemplo, das séries, né? Sei lá, você tem aqui essa série que tá no Brasil, não sei, acho que é 5ª temporada, se não me engano, que é a Sessão de Terapia, que é proveniente, acho que de um cara que é... Agora esqueci de onde ele é, mas acho que é um israelense, se não me engano. Que é uma pessoa e o terapeuta sentados, né? E falando ali. Você tem vários tipos de séries que, na verdade, se baseiam muito mais na questão da escrita, no sentido da história, da narrativa. Eu acho que é isso que a gente talvez tenha que ampliar um pouco essa ideia de literatura para narrativas. Então, quando você tem um filme, você tem uma narrativa. Você tem uma série, você tem uma narrativa, né? E você escreveu aquilo, pode ser numa máquina de escrever, num papel ou na maior tecnologia possível. E eu queria só retomar a questão do fetiche, que você falou que a gente pode acabar com o livro e ficar todo mundo, sei lá, no Kindle, sei lá no quê, porque seria uma espécie de fetiche, né? E eu acho que, de novo, e até como eu tenho um filho que está com 9 anos, a gente vê muito isso, né? Várias escolas que vão querendo acabar e algumas vão acabando progressivamente com o livro, com o papel e com a escrita manual. E não é muito para além de um fetiche, essa é uma forma de desenvolvimento cerebral até, que é importante, né? Você escrever com a mão, você ler ler e escrever também desenvolve partes do cérebro super importantes, que outras coisas desenvolvem outras, né? E aí eu acho também, só para pôr um pouco de lenha na fogueira, que assim, não há nada mais, eu acho que fetichista do que a tecnologia, né? Cada vez mais você tem um fetiche diferente, jogos e não sei o que, e não sei o que lá. E aí, assim, só também para falar outra coisa, eu acho que sempre que se pensa em economizar espaço, sei lá, a questão também que você falou do meio ambiente, tal, você vai pro livro, né? Tem essas campanhas, esqueça um livro no metrô, esqueça um livro no banco. Eu falo, por que não se esqueça o seu iPhone, esqueça a chave do seu carro, esqueça seu tênis de marca, não, esqueça um livro. Por quê? Coitado do livro, né? Deixa o livro lá, saindo das pessoas, enfim. É um pouco que eu penso. Eu acho assim, a questão do audiovisual é literatura também, mas é um outro formato. Sim. Né? É uma outra apresentação, tanto que você sabe muito melhor do que a gente, a própria escrita da dramaturgia é diferente de escrever um livro, não é exatamente a mesma coisa. São vários gêneros literários diferentes. Isso, então. O que eu acho que é interessante a gente abordar aqui é se o livro está sendo substituído, o formato do livro está sendo substituído pelo formato do audiovisual. Porque o que eu penso é assim, até agora, eu acho que não. Porque sempre o que a gente teve os formatos foram os filmes. E o filme é muito pequeno, muito curto, né? Então você tem que sempre condensar tudo. E a tendência que a gente sempre viu e vê até hoje era o filme baseado num livro, né? Então tem o Stephen King, por exemplo, né? Agora, eu vejo hoje o advento das séries, por exemplo. Eu acho que as séries ela tem um formato mais longo, né? Elas duram mais e aí eu acho que tem espaço para colocar todas essas camadas, se não todas, uma boa parte dessas camadas que tem no livro. Coisa que o filme não poderia fazer. Tanto que a gente chega a ver hoje um exemplo, Game of Thrones. Eles fizeram tanto conteúdo da série que acabou o conteúdo do livro. Eles tiveram que continuar porque não tinha o livro escrito ainda, por qualquer motivo que seja. Né? Eu estou falando um exemplo de uma coisa que eu vi que é diferente. Eu não vi isso acontecer antes. Né? E eu acho que você comentou uma vez aqui faz pouco tempo. Tem seriados, tem séries que abordam conceitos de forma profunda, como o Westworld. Sim. Né? E você comparou o Westworld com a Mary Shelley. Eu achei legal a comparação, né? Porque é um assunto legal, é um assunto próximo, é o mesmo assunto, né? E de fato, as séries elas têm espaço agora para
colocar mais conteúdo, coisa que o filme não conseguia fazer. E o filme precisava ser uma coisa muito mais comercial, né? Um formato mais pequeno, mais comercial. Vocês acham isso ou estou falando besteira? O que você acha, Paula? Eu acho que a gente está comparando coisas muito diferentes. Eu não acho que... Você não acha que há uma competição? Uma compete com a outra? Eu acho que não. Eu acho que são universos muito diferentes, né? Eu acho que são experiências, como eu falei, né? Acho que são experiências culturais, artísticas, muito diversas. Agora, é bacana, porque se você for ver, a gente tem uma tradição grande de novela, né, que vem da questão do melodrama. A gente tinha, por exemplo, as séries, elas se assemelham a folhetins, né, assim, a gente tem também essa tradição do folhetim na TV, que dá em novela, mas você tinha os folhetins, então, sei lá, vinha no jornal as histórias do José de Alencar, do Machado de Assis, você tinha aquele seriado, exatamente, que é o que a gente fala, série, seriado. O que é seriado? Ali é uma história seriada, uma narrativa seriada, que pode durar anos, né? Eu não sou dessas séries, assim, cheias de coisas que eu fico muito confusa, eu mata uma família e vem a outra, e aí tem uma montanha no meio, eu não consigo muito acompanhar esse tipo de coisa, mas assim, eu gosto, por exemplo, de Grey's Anatomy, entendeu? Tem 15 temporadas, né? Agora, o problema dessas Netflix e tal, é que daí você fica 8 horas vendo aquilo, né? Fica com olheira, não faz o seu trabalho, enfim. Porque você quer ver tudo de uma vez, exatamente, nessa ansiedade que a gente tem. Porque você quer aquela história, você quer acompanhar aquela história. Então, eu acho que, para além de uma questão, sei lá, de pensar que um formato vai matar o outro e tal, porque a gente tem visto esse argumento meio cataclismático, para usar uma palavra, sempre, né? E meio em relação a tudo, né? Acho que está sendo uma tendência um pouco nossa, assim, essa ansiedade. Eu acho que o que a gente pode ver, na verdade, é uma continuidade, algo bacana que tem a ver com narrativas, né? Com essa necessidade humana que é muito grande da gente contar histórias, e da gente ouvir histórias, não só contar, nessa coisa do self-made man, protagonize a sua vida, tal, mas também ouvir. Então eu acho que esse advento da série, dessa história que tem mais tempo, que tem mais profundidade, como você está falando, apesar que o filme também pode ter muita profundidade, que é um outro formato, é uma história que tem um outro tamanho, mas aquele tamanho, por vezes, ele vai se dar dentro de você também, né? Então, a gente acho que pode pensar a narrativa que, por mais, sei lá, se seja extensa, uma série, Grey's Anatomy, 15 anos, às vezes tem episódios ou tem temporadas que você vê, acabou. Esse casou com esse, brigou com aquele e tal, acabou aquilo lá. E tem um filme que vai ficar na sua cabeça por anos, né? Você, quando tá mais velho, lembra daquilo de um jeito, você sente um cheiro, você lembra daquilo, você, né? A gente tem um autor francês que chama Marcel Proust, que tem uma série de livros que chama Em Busca do Tempo Perdido, que são 7 volumes, que ele começou porque ele comeu um bolinho, né? O personagem dele é uma Madeleine, que é um bolinho francês, como nosso sonho, sei lá, para falar, porque não sei, o pessoal da gastronomia pode dizer que é uma bobagem, mas enfim, é um bolinho francês, uma Madeleine, e aí desencadeou todos 7 volumes, assim. Então, aquela lembrança dele trouxe 7 volumes. Então, eu acho que a extensão também não garante a profundidade. Às vezes você tem um filme, você tem uma peça de 50 minutos que reverbera para dentro de você. Então, eu acho que é bacana a gente pensar o quanto as narrativas e as obras de arte, às vezes um quadro, quanto tempo você fica na frente de um quadro? Você pode voltar para ele durante anos. E então as narrativas, elas reverberam para além delas mesmas, né? E nesse sentido que, quando a gente fala em produto, em consumo, eu acho que não é exatamente esse termo, deveria ter outros para a gente falar em obras de arte, porque elas vão reverberar, elas às vezes que te consomem, né? Você é consumido por elas ficam e elas voltam em momentos que você fala, nossa, por que eu lembrei desse filme agora? Por que esse livro, aquele personagem te acompanha? Então, eu acho que a extensão não garante exatamente profundidade, mas é uma possibilidade de você poder desenvolver coisas com mais tempo, né? E o tempo pode te garantir profundidade. Mas filmes, peças de 50 minutos, livros muito pequenos e curtos. A gente tem, por exemplo, Radwan Nassar, que é um autor brasileiro que escreveu 4 livros curtíssimos e é um dos maiores autores, ganhou um dos maiores prêmios da história da literatura, enfim. Então, acho que é isso. Eu acho que são formatos todos lidando com a narrativa, com a nossa incrível capacidade de contar e ouvir histórias. Entendi.
Não, então, com certeza o sentimento que a gente tem por trás de tudo isso, por trás da arte, de uma forma geral, né? A gente querer a passagem de conhecimento, não só de conhecimento, mas de sentimentos, esse tipo de coisa que permeia por baixo da literatura, por baixo da música, por parte da escultura, da pintura e tudo isso. Isso sempre vai existir. Isso é inegável de que, assim, até o momento que, sei lá, as máquinas chegarem, dominarem a humanidade e acabarem com o ser humano, enquanto tiver um ser humano, vai continuar tendo nuances desse tipo de coisa. Que, na verdade, talvez mude de cara, mas no espírito é o mesmo. Né? Que essa necessidade de você querer estender a sua existência, né? Através de, tipo, eu vou contar a minha história, e aquela minha história ela vai me representar depois eu não estar mais aqui. Eu acho que esse sentimento, esse espírito do ser humano, ele sempre vai existir por baixo. Eu acho que a pergunta dele é interessante, no começo, se o livro está morrendo e tal, é porque, por mais que o espírito ele permaneça, tem certos aspectos mais técnicos que a gente vai perdendo mesmo. E assim, e ele vai se transformando em outra coisa. Talvez o que seja interessante, um argumento interessante, tipo, a questão do livro mesmo, de sentar, ler um livro, de pegar com a escrita e tal. Você botar isso numa coisa assim, daqui a 15 anos, 20 anos, de uma geração que não cresceu nem um pouco com essa experiência. Entendeu? Como que a gente vai imaginar isso no futuro? Assim, entendeu? Será que a gente vai... acho que a pergunta é mais assim, tecnicamente o livro vai existir? Mas é por isso que ele vai ser outra coisa, o livro vai ser uma outra coisa. É por isso que eu acho que... eu falei que eu entendi o seu ponto do desmatamento, porque é uma tendência que a gente vê hoje, né? Isso. Então daqui 3 gerações, como é que vai ser essa questão? Porque hoje em dia a preocupação é muito grande, não foi banido o Canudinho? Não foram banido o Canudinho em São Paulo? Sim, que é a coisa então, mais... como se o Canudinho fosse um problema, certo? Exato. E aí amanhã alguém fala, não, olha, as folhas dos livros são horríveis, nós estamos matando arvorezinhas, vamos parar com isso. E aí pulam-se 3 gerações e sumiu o livro, entendeu? Por isso que eu falei, eu acho que é interessante a gente pensar nisso aí, nessa possibilidade, né? Enquanto isso, a gente vê esses outros gigantes desse modelo que o capitalismo criou, que são conglomerados, né? Que se agrupam e comem tudo, que é a Disney, é o McDonald's, é a Coca-Cola, entendeu? Eles vão aglomerando e comendo tudo e controlam. Então, o Amazon controla, se ele quiser, ele controla o mercado de livros. Se ele quiser sumir com os livros, ele faz um bom estrago. Entendeu? Sim. Eu acho que ele já faz um bom estrago. No Brasil, ele está começando a fazer um bom estrago. Misturado com a crise de 2008, que aqui a gente só veio sentir, acho que por volta de 2015, a gente veio começar a sentir os efeitos dessa crise. Eu acho que, em parte por causa disso, a gente está vendo hoje livrarias como a Saraiva e a Cultura com problemas sérios. Sim, de dívida e fechando, tá né? Fechando loja física. Então eu não sei, eu acho que é interessante pensar nisso mesmo. Parece meio apocalíptico para nós que estamos acostumados com o negócio, né? Mas ver ele mudar é difícil, ver uma mudança acontecer é difícil. E eu não sei se vai ser uma mudança de fato ou não, entendeu? Mas acho que é isso que o Rafael estava falando. Não, eu entendi. Mas assim, talvez outra pessoa devesse estar aqui para falar sobre isso, mas não. Eu acho que o problema dos grandes conglomerados, por exemplo, da Saraiva, do que você está falando, até da Livraria Cultura, da FINAC, está para além do livro, até porque eles não vendiam só livro, né? Vendem várias outras coisas também lá dentro. E eu acho que é um modelo de gestão, né? Um modelo de negócio que é um problema. E não é só deles, como esse modelo de negócio, né? Esses gigantes, essas coisas muito grandes, é um problema de gestão gigantesco. E acho também, e aí é uma coisa que eu acho, posso até estar falando besteira, mas tudo bem, que também tem a ver com o fato de que para você vender livro, quer dizer, livro não é qualquer coisa, livro é livro. Então, você tem a tradição de você ter nas livrarias pessoas que entendem de livro. Quando a FINAC veio para o Brasil, por exemplo, que foi a primeira grande aqui em São Paulo, né? E era maravilhoso ir lá, e aí fiquei mal outro dia que eu passei na frente que fechou e agora vai ser eu não vou falar o nome, mas uma coisa de saúde, né?
Não tem problema falar o nome. Mas eles vão patrocinar vocês, aí a gente fala o nome deles. Pode ligar para os meninos. Então, quando você ia lá, as pessoas sabiam do livro, sabiam do CD que você ia buscar, sabiam do que eles estavam falando. Então, você põe lá um monte de livro, aquele lugar gigantesco, um modelo de negócio muito, enfim, falando desse capitalismo selvagem. Quando você está lidando com coisas que precisam ter um pouco, para usar uma palavra que, né, meiga, sei lá, coração, você precisa ter alguém, na verdade, que entenda. É isso, entende daquilo que está vendendo também. E por trás tem todo o modelo de negócio falido, errado, que não deu certo, por 1000 motivos, que eu não vou saber falar aqui, mas administrativos e tudo mais. Mas um deles não é que as pessoas não leem. Olha, a gente pode pegar, a gente pode pegar depois aí os números, né? Porque eu não tenho esses números aqui, não trouxe. Eu não sei se as pessoas, sei lá, se a gente... Aí também como é que você afere, né? Tem essa questão também, como você afere se as pessoas estão lendo, quantos livros são vendidos? Pesquisa, né? Eu imagino que tenha pesquisas do... Eu não sei exatamente como é que são feitas essas pesquisas. Agora, de fato... descobrir. Eu acho que de fato, acho que é legal a gente poder descobrir isso, mas tem uma outra coisa acontecendo em São Paulo, pelo menos, eu também não posso falar em termos de Brasil, muito menos de mundo, mas que são pequenas livrarias abrindo. A gente tinha pequenas livrarias de bairro, que elas foram sendo comidas, e isso acontece com farmácia, isso acontece com quitanda, e aí não é uma questão do livro, vão vender menos laranjas, as laranjas estão morrendo, né? Não, né? Eu acho que é uma questão de modelo de negócio, que é autofágico, né? Isso tá lá, eu sei que não é moda falar isso, mas tá lá no Capital do Marx, né? Ele diz que isso ia acontecer, né? Tá lá. Isso é um funcionamento do capitalismo, que se come a si mesmo e vai gerando outros modelos e tal, e a gente está vivendo nessa crise que já se arrasta por um tempo, como você está falando. Então, eu acho que tem mais a ver com um modelo de negócio, e aí é negócio mesmo, e a gente tem pequenas livrarias voltando a abrir. A gente tem a livraria Mandarina, em Pinheiros, muito linda, aliás, que abriu agora, acho que 2 meses atrás. A gente tem a livraria da Travessa, que veio, que era do Rio e está aqui em São Paulo também, na Rua dos Pinheiros. A gente tem a Blux, que é uma livraria, uma rede, que também, se não me engano, veio do Rio para cá, e outras. Que interessante. A Patuscada, então, que é uma livraria de uma editora chamada Patuá, que lançou 4 livros meus. E são todas novas? Todas novas. A Mandarina não tem 2 meses, tem acho que 2 meses, eu fui no dia da abertura. A Travessa acabou de abrir aqui na Rua dos Pinheiros, são lindíssimas, aliás. Interessante. E também ajudando, ao contrário disso, a tecnologia ajudando pequenas editoras a existir, porque antes também você tinha mais dificuldade de chegar, de editar um livro, porque você dependia das grandes editoras. Então, assim, são coisas dialéticas, né? Assim, ela, por um lado prejudica, por outro aumenta a publicação de livros, no sentido de que mais gente consegue publicar. Pode fazer autopublicação, por exemplo. Isso é muito interessante. Tá vendo? Você era a pessoa certa. Lógico. As editoras pequenas, muitas editoras pequenas aparecendo com bons... e aí você, por exemplo, tem bons designers, né? Que vão fazer livros lindos, assim, que antes era feito 1 a 1, agora você consegue fazer lindos projetos gráficos e fazer em maior quantidade por conta do avanço da tecnologia. Então a tecnologia, e aí eu compro, por exemplo, a única coisa que eu já comprei pela internet é livro. Então, mesmo na Amazon e, por exemplo, na estante virtual, que a cultura comprou, assim, é uma coisa louca, né? Então eu compro livros, acabei de comprar um livro da década de 30 que chegou na minha casa porque eu comprei pela internet. E o livro estava lá. Então, eu vejo isso por um outro lado, e também sempre vai ter o outro lado, as coisas que vêm. Então, pequenas editoras que estão aí fazendo trabalho super bacana, editoras cada vez mais também de nicho, digamos assim, pegando um aspecto, um gênero literário. Então a Patuá, por exemplo, ela já está chegando a 1000 títulos, mas ela tem uma predileção por poesia, faz também outras coisas, prosa, livro infantil, mas ela basicamente é centrada. Tem a editora Quelônio, que faz lindos livros, lindos projetos gráficos e publica muita poesia também, enfim. Demônio Negro, vários selos
novos. E aí você tem outras editoras grandes, por exemplo, a Zahara acabou de ser comprada pela Companhia das Letras, você tem também, os grandes vão ficando cada vez maior, mas você vai tendo também essa esse jeito dos pequenos irem também existindo, vai ter sempre tudo carrega em si o seu contrário, né? Como já dizia Marx, Hegel, né? Os filósofos dialéticos, tudo carrega em si o seu contrário, porque é como a gente, né? A gente esquece um pouco disso, mas a gente carrega, né, o nosso próprio fim dentro da gente, né? A gente carrega a morte dentro da nossa vida. E é isso, então eu acho que sim, tem tudo isso. Eu não sei se as pessoas estão parando de ler, a gente tem que fazer essa pesquisa aí. Mas eu acho também, como você falou, das crianças que não crescem lendo, e tem muito esse discurso também, as crianças que não brincam na rua, as crianças que não jogam bola. As crianças estão aí, é só você criar o seu filho do jeito que você acha melhor. O meu filho lê, ele não joga joguinho, ele tem 9 anos, ele não tem um celular, os amigos dele têm. Eu acho que a criança é pequena, no meu ver, cada um cria o filho do jeito que acha certo. Ele lê, os amigos dele leem, a escola que ele tá, lê, dá livro para ler. Então... E tem escolas que não estão tirando os livros, aí você falou... Eu sei de uma escola, eu conheço uma escola que... Não precisa falar o nome, obviamente, só pra gente saber. Que sempre foi bacana, assim, e que a partir do 6º ano tirou a maior parte dos cadernos e livros e tá dando no lugar tablets, por exemplo. Entendi. E tem isso, eu não sei, acho que tem essas maiores escolas também, mas o que eu vejo, por exemplo, na escola do meu filho, é essas coisas conviverem. Então, sim, ele vai ler, ele vai ter livro, não sei o quê, e também tem lá a sala de informática e ele vai aprender a lidar com aquilo. Eu seria mais radical, não queria mas é impossível, né? Então, isso, em casa ele não tem. Mas já que você comentou isso, eu ia te perguntar, você acha que isso pode atrapalhar ele no desenvolvimento social? Porque se os amigos têm, ele não tem, isso é uma coisa que a gente já debateu aqui, com psicólogos, né? O que você acha? Você acha que pode dar algum problema para ele? Porque eu concordo com você, eu acho que não deveria ter. E esse é um dilema que eu enfrento agora, que eu vou ter que enfrentar mais para frente, que eu debato agora, porque eu vou ter que enfrentar mais para frente. Por um lado, eu gostaria de fazer exatamente isso, não vai ter nada eletrônico, só o normal, né? Que é o normal pra gente, né? Que essa é uma questão interessante, é difícil a gente aceitar isso, mas eu acho que esse, daqui 50 anos, vai ser o total normal, né? O que não for isso, o celular, o que não for o eletrônico, já não é, né? Mas eu acho que daqui 50 anos vai ser totalmente assim. É difícil aceitar, eu tenho dificuldade de aceitar, mas eu acho que é isso, a minha opinião. Mas o que eu estava falando é esse dilema, porque se eles não têm... A gente conversou com um psicólogo, eu não lembro quem foi agora aqui, que veio aqui, que falou que tinha já justamente um caso desse, assim, uma criança que não tinha acesso a celular, a eletrônico nenhum, mais ou menos dessa idade, 10 anos, e estava começando a desenvolver problemas psicológicos, porque todo mundo tinha. Esse é que é o grande problema, o grande dilema que fica na minha cabeça. Como é que a gente faz isso se todo mundo... O resto tá pouco se ferrando. Se vai ter celular, se vai ter livro. Dá celular aí pro moleque calar a boca, entendeu? Tipo, não dá pra você desejar que fala assim, não, eu queria que meu filho não tivesse acesso a nada disso, só que ele tá inserido no mundo, ele não vai crescer. Né? Então, gente, ele vai ter acesso. Meu filho tem acesso. Quando ele vai na casa do amiguinho, ele joga. Ele joga videogame. Ele não tem nenhum problema com isso. Não, meu filho tá com um problema no joelho, que eu tive que levar ele no médico ontem por excesso de atividade física, entendeu? Ele faz esporte, ele joga bola demais. Esse é o problema do meu filho. E ele falou, você tem que segurar um pouco. O que é um pouco? Qual é o bom senso de segurar um moleque de 9 anos que não quer tirar a chuteira, porque não quer parar de jogar bola? Então, meu filho não tem problema. Agora, eu também não sou super radical, mas enfim, tem gente que vive... Eu acho assim, gente. Eu acho que esse discurso é o discurso das grandes corporações. Então, uma vez, eu sou também jornalista, né? Eu entrevistei o cara da Sony, o diretor da Sony, que vem para o Brasil isso há muitos anos, até muito antes de pensar, até ter internet. E aí ele falou para mim, quando a gente lança um produto no mercado, a gente tem 5 tecnologias mais avançadas, no mínimo, prontas para serem lançadas. Então é isso, é o grande fazedor de necessidades. E aí a gente fica correndo atrás do próprio rabo, entendeu? Não, aí todo mundo tem, é aquele velho ditado que a mãe tem que dizer, você não é todo mundo. Cada um tem que viver do jeito que acha certo. Agora, óbvio, meu filho está no mundo, ele vai na casa do amiguinho, ele joga o videogame. Eu não vou ter videogame em casa. Entendi. Agora, pode ser que quando ele crescer ele tenha, talvez. Agora, uma criança de 9 anos com um celular, pra mim...
na minha concepção, com o WhatsApp, não sei o que, não faz sentido. Então, quando ele concordo, tiver... 100%. Mas muitos, a maior parte tem, e eu tô numa escola que... Esse que é o problema, né? Mas então, gente... É isso, né? Pra não ficar falando de... né? Mas assim, sempre vai ser assim. Todo mundo vai fazer não sei o quê. E a gente vai criar também do jeito que acha certo. Agora, achar que a criança não vai poder nunca olhar uma televisão, nunca... Mas meu filho até os 3 anos, por exemplo, não comeu açúcar. Uhum. E aí a dentista dele fala, é muito bom, porque se a criança não come açúcar até os 3 anos, o dente dela é diferente. E também a questão dela ficar viciada em açúcar. Agora, meu filho ama açúcar, se eu deixar, ele só come doce, entendeu? Uhum. Então, mas depois dos 3 anos, ele comeu açúcar. Ele vai ter um celular, é óbvio. Mas quando eu achar, vendo ele, não é eu acho, né? Eu também tenho celular. Eu resisti o quanto eu pude ter celular. Mas o celular é bom, ele ajuda. Eu acho isso, eu acho que as tecnologias não são também um horror. Eu acho que elas facilitam a vida. Eu não queria viver no meio do mato. Aliás, já fiz isso quando era mais jovem. Fui pro mato, ficava sem luz, sem nada. Fiz muito isso e tal. Hoje não faria. Vou fazer 45 anos, estou muito feliz com a tecnologia, com a cidade e tudo mais. Então, eu acho que é isso só. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e criar o nosso filho do jeito que a gente acha certo, né? Eu espero que dê certo no meu caso. Vou tentar fazer isso. Sempre dá errado. Não tem jeito. Mas uma coisa que eu achei interessante que você falou, que a gente vê tanto essa coisa do... a Saraiva está fechando, as grandes livrarias, não sei o que, e aí começa a pipocar as livrarias menores. É interessante, né? Isso é bacana porque realmente é como a própria contracultura sempre agiu. Sim. Né? Ou seja, tem um establishment, né? Tem uma coisa ali, um status quo pronto, aquilo vai ganhando cada vez mais adeptos. A partir do momento que aquilo fica muito em voga, a tendência é as pessoas quererem fugir disso, porque você tá fora do que tá em voga é que é o legal. E aí a contracultura, ela nasce em cima muito da própria cultura, até o momento que ela vai começando a ser retroalimentada, e aí ela se torna cultura, e aí daqui a pouco vai ter uma outra cultura. Isso aconteceu com todos os movimentos artísticos do ser humano até hoje, né? Se você for pensar. Então, é interessante isso que a gente está realmente vendo, conforme a tecnologia ela tá crescendo, não sei o quê, cresce a busca por uma coisa mais primitiva, né? O fato de, tipo assim, eu não vou pegar o meu carro de última geração para ir no shopping. Aí eu quero andar com o meu patinetezinho lá e tal, porque tipo, é mais até meio infantil e tal, não sei o que. Então, é interessante isso. Só que assim, o que eu queria voltar é porque assim, o que eu gosto de botar em xeque determinadas coisas, porque assim, do meu grupo também eu sou formado em letras. Então tem muito essa coisa do tipo assim, não, ler é muito mais legal que não sei o que, não, eu gosto de ler, tô ali lendo, essa coisa de ficar todo mundo no Netflix, que não sei o que e tal. Uma coisa que me incomoda é que, tipo assim, parece que existe só um jeito de você aproveitar a literatura, que é sentar num lugar, num sofá, ou onde quer que seja, abrir o livro e ficar lá, sabe? E para mim, na minha visão, a literatura, a narrativa, a arte de uma forma geral, ela é tão maior do que o meio, que como você está consumindo, que para mim essa ligação ela chega a ser mais prejudicial do que positiva. Então, se a gente for muito, tipo assim, esses moleques de hoje em dia, eles vão ter um péssimo futuro porque eles não leem livro, eles não escrevem à mão, que não sei o que e tal. Eu acho que, tipo, o que tem de legal por trás de escrever à mão, aquilo vai continuar existindo, vai sempre existir de uma outra forma. Você não precisa escrever à mão para escrever um bom texto, entendeu? Por isso que eu gosto de botar em xeque mais pela defesa do livro. Sabe? Acho que a gente pode matar o livro para defender o livro. Entendeu? Mas é meio loucura, mas eu acho que a gente pode se expressar de várias... essas coisas, assim como eu acabei de falar, elas vão mudando, é um ciclo. Tipo, daqui a um tempo, as pessoas vão estar tão de saco cheio de... quer saber? Essa coisa de ficar vendo filme toda hora, não sei o quê... Eu quero ver uma coisa que eu não tô vendo. Por exemplo, o próprio fato do podcast que a gente tá agora, que tem muita gente que consome no áudio,
é uma volta para uma coisa da rádio. Tipo assim, não vou pegar a minha informação da TV, que eu tenho que ir lá sentar e ver o William Bonner falando, ou quem quer que seja. O próprio podcast, eu acho que a gente liga ele muito com o rádio, a gente associa ele muito com o rádio por causa do áudio só. Eu acho que, na minha visão, é só por causa do áudio. Sim. Porque eu acho que é uma forma diferente, inclusive, eu não sei se a gente enquadra como literatura, mas é uma forma de trazer um conteúdo que é democrático, porque aqui a gente fala o quanto tempo a gente quiser, Sim. não tem comercial, não tem que parar para comercial, e é o que aquele psicólogo falou, não lembro o nome dele, aquela questão do tempo achado, né? O tempo que a pessoa estava usando para dirigir, para lavar louça, para fazer qualquer outra coisa, e que a gente ouvia música, por exemplo. Não que ouvir música seja uma coisa ruim, Sim. mas agora tem pessoa ouvindo um podcast, não o nosso, porque o nosso é meio fraquinho, né? Mas um podcast... Um podcast que traga um conteúdo, e aí a pessoa nesse momento ela está ouvindo um debate político profundo, por exemplo. É uma coisa positiva isso, né? Lógico, e eu acho que encaixa certeza. bem com o que a Paula falou, que eu achei legal, que um não anula o outro, né? O Netflix não anula o livro. Eu não sei, mas eu espero que seja isso mesmo. Eu acho muito legal a ideia de que um não anula o outro. E eu espero que seja isso mesmo, porque quanto mais vertentes a gente tem, melhor, né? Mais diversificado não é? As coisas se somam, né? E nesse sentido, assim, eu não gosto desse discurso de hoje em dia, as crianças, não sei o que lá, entendeu? É sempre assim, é sempre um discurso saudosista, como se o mundo fosse isso, melhor antes. Exatamente. Eu acho um saco isso. Porque e também eu acho que é talvez uma defesa de uma geração, né? Você tá ficando velho, pelo menos eu tenho que dizer que antes era melhor, né? Já que, poxa vida, a gente ficando, não sou mais jovem, a coisa do Nelson Rodrigues, jovens envelheçam, né? E é muito melhor na minha época. Eu não falei isso assim, ou se dei essa impressão, talvez tenha dado. Não é isso. Eu só acho, de fato, que as coisas, elas coexistem e que não, as narrativas, elas vão vir sob muitas, como é que fala? De muitas formas, sob muitas plataformas diferentes, coisas que a gente pode nem imaginar, né? Tem aquele filme Ela, que o cara se relaciona com uma voz, que é aquela voz que é Scarlett Johansson, que é um dos filmes mais lindos, assim, que eu amo, que é muito lindo. Tem outro que eu gosto muito, que é Mente... como é que é a mente, sei lá, de uma mente sem memória? Que é com o Jim Carrey, né? Que ele vai apagando maravilhoso. Vai apagando a ex-namorada. Como é que chama esse filme? Tem de uma mente sem memória. O Brilho, sei lá, de uma mente sem memória. Depois a gente vê o nome. Então, eu acho que as tecnologias, elas ainda vão vir, e quando a gente fala que o mundo vai acabar por causa de um robô, né, que a gente viu isso lá no 2001, do Stanley Kubrick, já há muito tempo, eu acho que é o próprio ser humano que vai acabar com a Terra, nem precisa ser por meio de um robô, é a gente mesmo, eu acho que é a gente mesmo que vai acabar, mas eu acho que não é que antes era melhor e que a tecnologia seja uma vilã. Mas eu acho, sinceramente, que são experiências muito diferentes, que tem, sim, vários estudos dizendo quanto você escrever, e por isso que a escrita ficou aí durante... E resiste, né? A gente está aqui falando sobre isso, na verdade. É uma forma de desenvolver que você tem a cabeça, né? Tanto que, por exemplo, no teatro, uma das formas que os atores mais usam para guardar aquilo que eles estão lendo, uma forma que muitos atores, não todos, há várias maneiras de você decorar texto, mas um que eu vi muitos atores usando é escrever. Então, a gente, por exemplo, quando vai estudar, eu fiz mestrado, doutorado e tal, e eu escrevo as coisas no computador, né? Eu não escrevo à mão, é muito raro. Mas quando eu vou estudar, eu pego o livro, eu anoto nele e eu escrevo no papel, né? Eu escrevo cadernos e cadernos, mesmo que depois eu não pegue aquilo. Porque é uma maneira de você ajudar você a guardar aquilo que você está lendo, que é uma coisa bonita, poética até, né? Quando você escreve, você memoriza melhor aquilo que você está... Então, quando a gente fala de fazer fichamento, né? Então, pode ser também no computador e tal, mas também aquela escrita, o tempo dela também ajuda você a memorizar aquilo. E escrever, mesmo que seja no computador, também te ajuda a memorizar.
E eu acho que a escrita à mão, ela é um recurso do ser humano, porque a mão do ser humano está no ser humano, e pelo que eu acho, vai continuar estando, mesmo que daqui a 50 mil anos, ou gerações, se a gente ainda estiver por aqui, eu acho que vamos continuar tendo mãos. Então, é uma forma da gente não depender de ninguém, a gente não depende, né, a gente depende de um pedaço de, sei lá, de pedra, se a gente voltar pro tempo, aí riscar o chão, a gente consegue escrever. Sim, a gente não precisa da tecnologia para escrever. A escrita é uma tecnologia, a questão é essa. E até tem um vídeo no meu canal que eu falo que a escrita é uma das tecnologias mais avançadas que existem. E ela está em nós. Então, é claro que, então vamos voltar a ser, né, vamos voltar para trás e não vamos começar na pedra lascada, porque a gente não começou a fazer os nossos, como é que fala, apetrechos, e a gente virou, não é isso. Mas, de fato, a gente pode não ter nada. A gente tem a gente e a gente consegue se relacionar com isso, com nossos olhos, com as nossas mãos. Então, eu acho que é até uma defesa. Como que eu posso falar? É um jeito da gente crescer, da gente estar, para usar uma palavra da moda, empoderado. Se empoderar dos seus processos, se empoderar das suas possibilidades, sem que precise de nada, de nenhuma Apple, Amazon ou qualquer outro termo, normalmente em inglês, dos norte-americanos, sem precisar deles, porque a gente consegue, entendeu? Ler, escrever. Sim. Agora, tudo isso nos ajuda e faz a arte crescer. A gente está aqui no podcast, apesar que eu sempre ouço a CBN enquanto eu lavo louça e lavo roupa, na máquina de lavar, que eu amo muito, então não tenho nada contra a tecnologia. Eu só acho que a escrita é uma tecnologia avançadíssima. A língua é uma tecnologia avançadíssima. Sim. E eu, sinceramente, acho que os livros e tudo isso vai continuar convivendo. Mas é uma aposta, eu posso estar enganadíssima. Não, mas não precisa apostar. Até porque, assim, contrariando eu mesmo. Mas é porque, assim, tem muita coisa que é muito bacana que você não tem como transpor para outras mídias. Eu acho que uma das grandes questões que a gente vai falar assim, o livro vai morrer ou não, a gente tem que pensar, a literatura vai morrer de uma forma geral, a gente vai pensar, mas que literatura que vai morrer? Que livro que vai morrer? Né? Porque tem coisas que são muito bacanas que você só consegue absorver de uma forma como ela foi feita lendo, não tem outro jeito. Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, você tem que ler. Ele não foi feito um filme assim, com a melhor qualidade que tenha sido feito e tal, mas porque o narrador faz parte da história. Então tem elementos ali que você que são essenciais para aquela obra em si, que é inerente da leitura, da parte da leitura, de você sentar e realmente ler uma coisa. E ao mesmo tempo, tem coisas que são muito legais também no cinema e tal, que na literatura seria impossível de reproduzir. Sim, né? Por exemplo, tem um filme, que aliás é um dos filmes assim que acho que com a minha mulher e tal, eu sempre menciono ele, porque pra mim foi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida e que eu sempre guardei. Que pode parecer estranho, mas Debi Lloyd. Não, eu só precisava, eu não podia perder a oportunidade. Até ele ficou sem fala. Não, mas é um que chegam os alienígenas. Como é que é o nome? A Chegada? Ele não é tão antigo. Que chegam os alienígenas. Acho que tem 1 milhão de filmes que chegam os alienígenas. É um que, tipo assim, aparece uma nave. Agora restringiu. Acho que chama A Chegada. Com a Jodie Foster? Não. É um depois desse. Assim, a história é que, tipo, chegou uma espaçonave, eles ficam lá parados, e aí, tipo, vai uma mulher que ela é tradutora. Ela é tradutora, ela mexe com línguas. E aí chamam ela, fazem Pô, assista, cara. Esse filme é excepcional. Mas eu preciso saber o nome pra assistir. Então, se eu não me engano, se chama A Chegada. A Chegada. Tá. É com aquela Amy Adams, se eu não me engano, o nome dela. É uma ruivinha. E aí, tipo assim, eles vão lá, aí dentro da nave tem o alienígena, ele é tipo um polvo. E aí ela aprende a se comunicar e ele... eu vi esse filme, eu sei qual é. E aí o negócio do filme é que esse povo, ele se comunica com um negócio de tinta que faz um negócio. E aí ela vai decifrar e ver que é uma escrita e tem toda uma coisa ali e tal.
Mas tem um elemento que eu não vou falar, porque senão é um spoiler muito forte. Mas tem um elemento ali, porque o filme, no geral, ele é sobre linguagem. Ele é sobre a linguagem em si. Né? O fato do alienígena tá, é meio que de lado. Né? Mas tem um elemento ali que seria impossível você reproduzir num livro. E que é muito interessante, que, assim, que fala sobre a linguagem muito mais do que a própria linguagem escrita seria capaz de falar. E tem a ver com a linguagem do cinema, tem a ver com a forma como a história é contada. Então, tipo, tem certas coisas de cada uma das literaturas que são muito legais. E talvez seja uma pena que que o número de leitores estejam diminuindo, né? Porque eles perdem muitos recursos que tem no livro, que eles não... se ele não lê, se não tiver o hábito de ler, ele nunca vai conseguir absorver. E é uma pena que isso suma. Né? Então, talvez a gente não tem que ficar muito preocupado em, tipo assim, a gente tem que guardar o livro. Né? A gente tem que, eu acho que é mais uma preocupação de a gente tem que guardar os bons livros. Né? O que é legal da língua escrita, da literatura escrita, que é bom para a gente preservar, enquanto tem muita coisa também da literatura, do livro, da literatura escrita, que é meio, tipo, podia ser feito de outra forma, né? Tipo, para cada Dom Casmurro tem a Moreninha, sabe? Tipo, tem certo... tipo assim, para cada livro que é muito bom, tem, tipo, para cada filme do Debi Lloyd, né? Tem o Laranja Mecânica, tipo, mas né? aí você tá é como se você tirasse todos os outros, a Moreninha não tivesse, e eu não tô falando nem mal da Moreninha, tô só usando seu exemplo. É como se para cada livro bom ou considerado bom, né, é como se tirasse todo o resto, ele não existiria, né, porque ele é parte de um processo. E acho que essa é outra questão que a gente perde um pouco também. É todo parte de um processo. Então, assim, ele faz parte, você vai ter o livro que fica, né? Mas você tem o livro também de entretenimento, assim como tem o filme de entretenimento. Eu entendi, eu não discordo de você, mas eu só acho que é bom a gente pensar também que a arte, ela não precisa ser só a grande arte. Eu, por exemplo, amo livro policial. Amo. Não, sim. E me ajuda a viver, assim, entendeu? Porque dá um ufa, sabe? Enquanto eu tava, sei lá, fazendo doutorado, eu não conseguia ler ficção, grande ficção, não cabia nada na minha cabeça. Mas não que literatura policial seja ficção menos ficção ou um gênero menor, não é, tem incríveis autores. Mas você tem livros que são mais para consumo rápido, digamos, para passar o tempo. Então, eu acho que também tem isso. A gente às vezes fica, né? A grande literatura, ou tudo muito grande. E acho que também é relativo que é grande, né? Por exemplo, a Odisseia, eu diria que 60% da Odisseia parece uma novela. A segunda metade, acho que o segundo terço, o primeiro terço é o que a gente conhece, e os últimos 2 terços é a novela lá de quem vai usurpar quem, vai matar quem, e a esposa, e comeu a esposa e não comeu, entendeu? Não, sim, mas não, lógico, tem muita coisa ali que a literatura ela não precisa toda ser pra gente, não, vamos só salvar os melhores livros. Não, lógico que não. Até um dos livros que, cara, que eu mais gostei de ler é por entretenimento. Tem nada a ver com, tipo, eu li e falei assim, meu Deus, aquilo mudou a minha vida. Mas, tipo, foi O Senhor dos Anéis, que é um livro, tipo... tem essa profundidade, se você for pensar na questão linguística, blá, blá, mas eu quando eu li, era mais adolescente, eu li por entretenimento, e foi a experiência de leitura mais, assim, prazerosa que eu tive, sabe? Eu li muitos outros livros depois disso, mas eu sempre lembro de ler Senhor dos Anéis, os 3 tomos lá, porque pra mim foi muito divertido, assim, eu vivi aquilo, mas de uma forma totalmente, tipo, não é nada que, sabe, cerebral pra caramba e tal, mas o que eu acho interessante isso é que a gente botar em xeque essa ideia de que tem certos livros que podem morrer, podem não morrer, mas isso não importa, a literatura é maior que isso. Entendeu? Acho que essa que é a minha ideia central. A literatura é muito maior do que o que a gente está discutindo de qual livro que é bom, qual livro... Do mercado editorial. Isso, do mercado. Ele está muito além disso, entendeu? Talvez o resto é mais... eu acho que vocês dois estão essencialmente falando a mesma coisa. Basicamente. Né? Agora, antes da gente encerrar, já que a Paula gosta de máquinas, eu quero ver um negócio. Vê se você acha aí. Vamos ver se a gente acha. A inteligência artificial que escreve livros.
Eu quero ver o que vocês vão achar disso, porque vocês não devem ter visto isso ainda. Tá em algum lugar aí na internet, no canto escuro da internet. Porque na verdade ele vai fazer a mesma coisa que a gente faz, né? Vai juntando informação e criando uma narrativa a partir de coisas que já existem. A gente faz a mesma coisa. Mas a máquina não fazia isso antes, ele tá começando a fazer. Então, como é que chama? É o HAL, né? O HAL, deve ser amigo do HAL, esse aí. Agora é que ele vai achar um monte de outras coisas, nada a ver. Ok, inteligência artificial de filme. Tem trailer de filme que a inteligência artificial faz. Você pode achar que Sunspring é mais um filme de ficção científica, mas ele é um marco e foi escrito por uma inteligência artificial. Sunspring. Vou pegar a ficha técnica. Para achar que, ao pegar a ficha técnica de curta-metragem Sunspring, algum desavisado pode achar que se trata de apenas mais um filme inesquecível de ficção científica. O diretor Oscar Sharp dirigiu apenas 2 curtas. O produtor Ross Goodwin é um total desconhecido no meio. O roteiro é assinado apenas por um misterioso Benjamin. Tudo muda de figura, porém, quando se descobre que o tal Benjamin é, na verdade, um computador baseado na Universidade de Nova York. A máquina escreveu todo o roteiro por meio de algoritmos e fez com que Sunspring se tornasse o primeiro filme elaborado completamente por inteligência artificial. Alguns anos, fiz o roteiro. Vai descendo, vê se tem mais... Isso, garota, agora sim. Tudo foi muito simples. Vê se tem alguma coisa pra gente ver aí. Treinamos a região. Olha lá, Sunspring fala sobre 3 pessoas que vivem um futuro não muito distante em uma espécie de triângulo amoroso. É um filme de ficção científica alternativo. Resume o sinopse do curta. Olha lá, o amor sendo escrito pela máquina. Olha lá. Desce, eu quero ver se tem algum trailer do filme. Agora eu quero ver esse filme, pô. Pô, deve ser legal pro canal. Roteiro. A segunda questionamento. Tá. Não, aqui ele tá falando sobre a história em si. Desce só pra ver se a gente acha alguma coisa. Não, né? Não tem mais nada. Enfim, eu só queria que a Paula visse. Já que você gosta bastante da... Adoro. Mas eu acho que é isso, aquilo que eu falei. Eu acho que a máquina faz o que a gente faz, na verdade, juntar coisas, porque as nossas histórias são baseadas em experiências que a gente teve, que a humanidade toda teve. A gente junta esse monte de de história, de narrativa e faz a nossa. Mas né? tem a parte da emoção, né? Que a máquina não consegue ainda, né? Colocar a emoção nas palavras, né? Mas eu acho que eu não sei ela direito como emular? É que é isso. Eu acho que sim, porque são algoritmos, não é isso? Eu não sei exatamente que seja lá um algoritmo, mas os algoritmos fazem com que as coisas se juntem. E ela vai buscando, acho que, informações que estão aí, vai fazendo aquilo virar. Agora, é o que está escrito ali. O filme não é lá grandes coisas, né? Talvez daqui a um tempo seja. Eu via os Jetsons quando eu era criança e achava incrível aquilo. Achava uma coisa louca. Nossa, vai ter um robô que vai fazer, como é que é? Vai limpar a pó da casa. Isso aí hoje é balela, né? Então, eu acho que sim, as máquinas, o filme, o She, né, Ela, que eu falei, o cara se apaixona por uma máquina, pela voz, e tem uma discussão toda, até no negócio da voz, dos, como é que fala, dos comandos, que é uma mulher, e disseram já que isso tem machismo, porque a mulher... Então, eu acho assim, que eu não faço ideia do que a máquina vai fazer, provavelmente ela vai fazer muita coisa, mas eu acho que a gente vai conviver com elas, enquanto a gente conviver com elas, a gente vai então, se a máquina, quando a máquina escreveu o primeiro livro mesmo, você vai ler? Você vai ler o livro da máquina se ela escrever? Posso ler. Eu vou ler. Leremos todos. Pode ser que a máquina até escreva melhor do que um ser humano, pode ser. Ela é mais objetiva, talvez. Então, mas a grande pergunta é, se ela escreve um livro tão bem quanto um ser humano, ela só se tornou humana, ela não... Entendeu? Ela não fez nada pra ela, tipo, pra outra máquina. Ela, tipo assim, ela escreveu uma coisa pra gente. Né? Ela escreveu pra uma outra espécie, imagina. Entendeu? É que, na verdade, a máquina, ela nunca vai estar totalmente separada do homem, né? Isso, porque o homem, o homem, quer dizer, a máquina sempre vai ser uma invenção humana, né? Isso, é muito Matrix, assim, que se ela escreveu muito... Se a gente fez uma coisa pra ela escrever tão bem pra gente, ela tem o livre-arbítrio de... Ela
ela fez uma história realmente Aí que tá. que é independente? Será ou que, ela simplesmente serviu pra nós? será que não é por isso que eles estão falando que o livro não é lá essas coisas? Porque a gente não entende, ela escreveu pra ela, não pra gente. E aí? Então, não sei. Eu quero Mas falar como é só que- uma coisa. Eu trouxe esse assunto aqui porque eu encontrei com a sua irmã e ela me falou, eu tô assistindo os episódios e eu fiquei assustada com o que você falou da inteligência artificial e tal. Então eu falei, então eu vou trazer de volta esse assunto no podcast. Faz tempo que a gente não falava É sobre verdade, isso. faz tempo. Agora, o livro pode estar... A gente pode achar que é ruim o livro justamente porque ela não escreveu pra gente. Ela escreveu pra ela ou pra outras máquinas. Eu acho que é que nem filho, sabe? Eu acho que essa história de máquina, tudo, é que nem filho. Você faz, você cria, você tá lá com ele todo dia, de repente ele fala um negócio. Quando meu filho começou a falar, eu olhei pra ele e falei, como assim? Essas palavras vieram da onde, entendeu? Fui eu que fiz, eu tô vendo todo dia. Ele começou a pensar por ele, isso é uma bobagem, porque desde que ele nasceu ele pensa por ele, mas quando ele começou a elaborar pensamentos complexos, eu me assustei demais. Aham. E eu fiquei olhando e pensando de onde veio É isso. verdade, eu também me assusta. Isso- Então meu é filho quase também. como se fosse uma inteligência É artificial. verdade. E tá lá crescendo e se alimentando do seu lado, né? Dormindo no quarto ao lado. Então eu acho que é um pouco isso. As máquinas. Mas tem um limite, né? Enfim. Aí. Bom, nessa nota positiva, Verdade, positivo. nós encerramos aqui. Paula, obrigado. Antes de encerrar, eu vou fazer aqui, ó, essa Opa, fala. vou dar para Pode fazer. vocês 2 dos meus livros. Eu tenho Aí. 10 livros publicados. Eu trouxe aqui 2 que eu tinha em casa, porque a gente tem que comprar o livro da editora, né? Que parece bom, né? E muitos Ah, eu não achei que eu ia receber os 10, mas tudo bem. É, não tem pois problema. Eu Brincadeira. mando depois pelo correio. Aqui eu trouxe. Isso aqui é O Menino que Não Sabia Chorar, que é uma peça infantil. E aqui tem Nos Países de Nomes Impronunciáveis, que é uma peça. E eu vou fazer esse gesto arcaico, que é Não, dar livros. Muito bom, pra muito bom. vocês. Aliás, o melhor momento. Então, aqui. Os É dois legal, são pra mim, a né? gente adora. E 2 para Obrigado. cada um. Muito Eu agradeço obrigado. muito, é muito bacana Que poder legal. conversar. E a gente podia ficar aqui por muitas horas, É verdade, né? Assunto não falta. Obrigada, Muito bacana, viu? Foi obrigado muito por legal. você vir aí. A gente que agradece mesmo. Obrigado pelo tempo, pela dedicação. E espero que você volte mais vezes pra gente continuar É só conversando. chamar. É, não, papo não falta, tem muita coisa. pra Só falar. mandar um WhatsApp. Que eu... Legal, valeu. Obrigado, valeu, Rafael. Valeu, meu querido. Então tá bom. Falou. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, Will.